Olá, amigos e amigas, eu sou o Diácono Beto, da paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Ruth e hoje vamos olhar o segundo capítulo deste livro, que na sequência do primeiro capítulo, que mostra que Noemi e Abimeleque foram para a terra de Moabe por causa da fome que assolou seu país. Lá seus filhos se casaram, morreu Abimeleque, depois morreu um filho e o outro, ficando apenas Noemi, Orfa e Ruth. Orfa vira as costas, vai embora, e agora elas regressam para sua terra natal, a terra de Noemi, e lá elas chegam exatamente no começo da colheita da cevada. Noemi indica para que Ruth vá fazer o respigo dos campos, que nós vamos olhar com mais detalhe no capítulo de hoje, e ali ela começa a se entrosar com Boaz, que vai ter a possibilidade do resgate. Sigamos juntos nesse estudo de hoje, mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido a se inscrever em nosso canal para que possamos juntos estudar a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Ruth. O título na Bíblia de Jerusalém é Ruth nos campos de Boaz. E começa assim. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, pessoa importante do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: permita que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente. Ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela permitiu, pois, e foi respigar no campo atrás dos segadores. Para a felicidade, ela entrou na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Vamos clarear aqui. A lei do respigo é uma lei muito antiga, uma lei de cunho social que diz que aquele que está colhendo, o segador, ele não pode virar o corpo para trás para que se ficar alguma coisa. Então ele corta e só vai para frente. O que ficar das costas dele para trás é dos pobres de Javé. E o que Ruth faz? Ela ganha a permissão de Noemi, e assim então ela faz parte, tanto que Noemi a chama de minha filha. Com isso ela tem possibilidade de dar posteridade a Noemi, e ela tendo posteridade, ela volta a ter direito ao seu campo. Sem posteridade, uma mulher não pode ter um campo, ela não tem direito à propriedade. Aqui o texto fala que, por sorte, ela já vai no campo de Boaz, já que não existia cerca dividindo tudo e tão certinho assim. No versículo 4 temos: naquele momento Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores: que Yahvé esteja convosco. E eles responderam: que Yahvé te abençoe. Boaz perguntou depois a seu servo, o feitor dos segadores: de quem é esta jovem? E o servo feitor dos segadores respondeu: esta jovem é a Moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: permita-me que eu respigue e recolha os feixes de trigo atrás dos segadores, cumprindo certinho a lei. Veio, pois, e ficou desde a manhã até agora. Ela mal descansou, ou seja, ela é muito esforçada. Ela tem um compromisso de cuidar de Noemi. No versículo 8, Boaz disse a Ruth: estás ouvindo, minha filha? Não vás respigar noutro campo, não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vai atrás dele. Acaso não ordenei aos servos para não te molestarem? Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Então Ruth, caindo com o rosto em terra, prostrou-se e disse: porque encontrei favor aos teus olhos, por modo que te interesses por mim, que não passo de uma estrangeira? Aqui ela já diz claramente que ela é estrangeira. Em resposta, Boaz lhe disse: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra após a morte do teu marido, e como deixastes pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem nem anteontem. Que Yahvé te retribua o que fizestes, e que recebas uma farta recompensa da parte de Yahvé. E aí ele vai colocar: Deus de Israel, cujas asas viestes buscar refúgio.
Esta é a imagem de Deus, um Deus que abre as asas para acolher aqueles que necessitam. E ela respondeu: possa eu ser bem acolhida por ti, meu Senhor, pois me confortastes e falastes benignamente a sua serva, embora eu não seja sequer como uma de tuas servas. Ou seja, ela se acusa novamente estrangeira. No versículo 14 nós temos: na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come deste pão e molha teu bocado no vinagre. Ela sentou-se junto aos segadores e Boaz também lhe fez uma polenta de grão torrado. Depois de ter comido à vontade, ainda sobrou. Ou seja, é a primeira vez que aparece já fartura, que vai ser algo comum daqui para frente. Se foram embora porque estavam passando necessidade, voltaram por causa do falecimento, agora ao regressarem, começa a haver fartura. E quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou aos seus servos: deixai-a respigar também entre os feixes, e não a molestai. Porque ela não poderia respigar nos feixes, somente aquilo que os segadores já tinham cortado e tinha caído, que era sempre pouco, porque eles tomavam muito cuidado de não deixar quase nada para trás. E cuidai também que caia algumas espigas dos vossos feixes, e deixai-as para que ela as ajunte, e não as censureis. Ou seja, Boaz começou a cuidar de Ruth. Ruth respigou no campo até a tarde e depois bateu as espigas que tinha colhido. Deu quase um almute de cevada. Um almute são 45 quilos mais ou menos. Ou seja, colheu muito. Ela carregou e voltou para a cidade, e a sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth tirou e deu-lhe o que guardara depois de ter comido à vontade. Segunda vez, fartura. Ou ela comeu bastante polenta e agora ela comeu à vontade, sendo que até então se fala de fome. Perguntou-lhe a sogra: onde respigastes hoje? Onde trabalhastes? Bendito aquele que por ti se interessou. Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado e ela disse: o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado por Yahvé, que não cessa de usar de misericórdia para com os vivos e os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós direito de resgate. Aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, misericórdia com os vivos ou com os mortos. Por quê? Com os mortos, porque o nome dele teria continuidade pela lei do levirato. Com os vivos, porque por 2 vezes eles já estão tendo fartura diante da fome que eles estavam passando. E alguém está olhando benignamente para eles, acolhendo inclusive uma estrangeira para poder dar o resgate. Ruth, a Moabita, disse: ele me falou também: fica com meus servos até que termine toda a colheita. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que estejas na companhia de suas servas, pois assim não te maltratarão num outro campo. Assim ficou ela no meio das servas de Boaz, respigando até o fim da colheita da cevada e do trigo, e morava com sua sogra. Aqui chegamos na metade do livro e o enredo já está todo pronto. Noemi vai para o estrangeiro, volta com uma das noras que faz uma profissão de fé. Essa nora já vai respigar. O dono do campo onde ela está respigando tem o direito de resgate e pede aos seus servos que tenha cuidado para com ela. E a história está se mostrando favorável e dando uma resposta teológica àqueles que falam que são os estrangeiros a desgraça da nação. Aqui mostra que não. A desgraça da nação é a falta de amor, é a falta de humildade, é a falta de solidariedade e não a nacionalidade, porque Ruth é moabita, mas ganhou as graças de Deus e ganhou as graças de alguém que tem o direito de resgate. No próximo vídeo, no capítulo 3, nós vamos ver como que Ruth se aproxima de Boaz. Paz e bem a todos.